Olá, você já ouviu falar da graça de Deus? Você sabe o que é a graça de Deus? Esse é um tema da maior importância porque nós devemos nossa salvação à graça de Deus. Portanto, todo cristão deve conhecer bem o que Deus tem para nós, o que ele nos dá através da sua graça. Alicia, dê seu alô para quem está conosco aqui. Olá, bem-vindo aqui para mais um dia de aprendizado das coisas de Deus. Seja bem-vindo. E vamos hoje falar de um tema muito importante: graça. Bom, antes da gente começar a falar sobre a graça de Deus, solta a vinheta. O que é graça de Deus? Vamos dar um exemplo para tentar explicar esse conceito. Quando você entra numa loja e tem lá um cartaz dizendo: esse produto é grátis, ou seja, é de graça, você imediatamente entende que você não vai pagar nada por pegar aquele produto. Aquele produto sai para você gratuitamente. É claro que a loja vai cobrar o preço daquele produto lá embutido em outras coisas, mas o conceito de graça é isso: você recebe alguma coisa que você não deu nada em troca, você não fez por onde receber aquilo que você está pegando, aquilo que está sendo dado para você. A mesma coisa com Deus. Quando Deus nos dá alguma coisa que nós não fizemos por onde merecer, não fizemos nada para ter aquilo que Deus está nos dando, Ele está exercendo a sua graça. E o melhor e mais importante exemplo de graça é o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu por nós na cruz para nos abrir a porta da salvação. É através da fé em Jesus e da fé que o sacrifício dele na cruz é suficiente para nos reaproximarmos com Deus, que o cristão é salvo. Isso é o que a Bíblia diz. A salvação vem pela fé e por confessar publicamente essa fé. Ora, nós não fizemos nada para merecer o sacrifício de Jesus na cruz. Ninguém pagou nada por isso, ninguém deu nada por isso. Pelo contrário, lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que é Jesus, para que todo aquele que nele, Jesus, crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando de salvação, mas a frase começa: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Portanto, Deus amou a cada pessoa tanto que deu o seu filho para morrer por essa pessoa, deu o seu filho para morrer por todos nós. Isso é a graça de Deus em ação. E é interessante perceber, Alicia, que a graça de Deus está no princípio da Bíblia e está no final da Bíblia. Ela é tão importante que ela abre a Bíblia e ela fecha a Bíblia. Vamos ver como é isso. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí descreve toda a criação. Haja luz, criou os animais, criou os vegetais, criou o ser humano, etc. Ora, Deus não tinha qualquer obrigação, Alice, de criar o universo, e muito menos a vida, e muito menos os seres humanos. Ele fez isso não porque nós merecemos tal dádiva de Deus, ele fez isso porque é a graça dele em atuando. Ele fez isso porque ele queria nos dar um presente que é a vida. A vida, o universo, tudo que nos cerca, é um presente de Deus para nós. É um presente de Deus para aqueles que estão vivos.
é a graça de Deus em ação. É exatamente por isso, Alicia, que nós temos que cuidar do meio ambiente. Isso vale uma outra conversa no futuro. É um presente, nós temos que cuidar deste presente que Deus nos deu, que é a natureza, que é o universo, que é tudo que está em torno de nós. Então, a graça de Deus abre a Bíblia. E a graça de Deus fecha a Bíblia. O último livro da Bíblia é o Apocalipse, que é escrito pelo apóstolo João. É uma revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João. E lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 21, diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Ora, fecha a Bíblia com a graça. Ele pede que a graça de Jesus, a graça de Deus Pai, a graça do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Então, a graça abre e a graça fecha a Bíblia. E o significado disso é que a graça de Deus está presente na história de Deus com o seu povo, o tempo todo. Todo o tempo, Deus manifestou a sua graça aos seus amados, não só nos dando a vida, como conduzindo o seu povo, primeiro Israel, que foi a matriz de Jesus Cristo, foi onde Jesus Cristo nasceu, depois a igreja, ele conduziu o seu povo a bom termo, a bom porto, a bom lugar. Deus, através da sua graça, atuou na história humana e vem atuando na história humana todo o tempo. Portanto, a graça de Deus está presente todo o tempo na história humana. Esse é o significado de que a graça abre a Bíblia e é o significado de que a graça fecha a Bíblia. A Bíblia fala da graça no primeiro versículo e fala da graça no último versículo e fala sobre a graça ao longo de toda a descrição que a Bíblia faz. São mais ou menos 1.500 anos de história que a Bíblia relata, né? E essa história é sempre calcada, apoiada em cima da graça. Então, a nós, Alicia, cabe unicamente reconhecer a graça de Deus. Nós não podemos fazer nada para retribuir a Deus a vida, as bênçãos que Ele dá, o sacrifício de Jesus na cruz. Não há o que possamos fazer para retribuir a Deus. Não há. O que nós podemos dar a Ele, o que Ele quer, é o nosso amor. O que nós podemos dar a Ele é a nossa fidelidade, é o nosso compromisso. Isso não é uma retribuição, porque não há nada que possamos fazer que alcance aquilo que Deus fez e faz por nós. Mas nós podemos reconhecer isto, reconhecer a presença da graça em nossas vidas e, ao reconhecer isso, sermos gratos a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele nos deu, pelo que Ele coloca na nossa vida e dar a Deus o nosso amor. Esse é o sentido do primeiro grande mandamento que Jesus passou para nós, que é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar. Deus vem antes de tudo, Deus está acima de tudo e Ele tem primazia sobre tudo. Alice, seus comentários. O que mais me chama a atenção nessa sua fala, Vinícius, né, que você está falando da graça, que é uma coisa que Deus nos dá e etc e tal, é que o que Ele quer de nós é amor, compromisso. E olha que coisa interessante, são as coisas mais difíceis de se dar. Por quê? Porque compromisso é uma coisa muito mais difícil. A gente até recentemente falou aqui, né, da teologia da prosperidade, né, que as pessoas elas têm mais facilidade até de dar alguma coisa material, ir lá e dar um bem, e dar um dinheiro e tal, do que dar o seu tempo, o seu compromisso com a obra, o seu amor, o seu compromisso com as palavras que Deus nos deixou na Bíblia, o nosso manual de ser cristão.
Então, isso é muito interessante, porque o ser humano ele tem muita dificuldade com essas contrapartidas, vamos dizer assim, que são mais espirituais, que requerem de nós uma entrega total, né? Então, eu acho isso muito interessante, e a gente sempre está aqui lembrando, né, que ser cristão é ter compromisso com Deus. E, por incrível que pareça, é onde a gente mais tem dificuldade, onde a gente falha e tem que correr atrás o tempo inteiro para não ficar, digamos assim, numa relação desigual com ele, onde ele nos dá tantas coisas, tanto amor, graça e tudo mais, o cuidado dele com a gente, e a gente tem que retribuir com uma coisa que é tão deveria ser tão mais fácil, mas no fundo é mais difícil porque nós humanos somos bem complicadinhos às vezes, né, Vinícius? Essa questão o que você falou, na verdade, é sobre prioridades. Quais são as prioridades que colocamos nas nossas vidas? E o ser humano, a prioridade dele, da vida dele, é ele mesmo, não é? Isso é o que a gente vê todo o tempo no contato com as pessoas, isso é o que a gente vê todo o tempo na forma como elas se comportam. A prioridade das pessoas está nela mesma. E isso não é o que a Bíblia nos manda fazer. A Bíblia nos manda ter outras prioridades. A Bíblia nos manda ter Deus como prioridade e a Bíblia nos manda ter o próximo como prioridade. Imagina como esse mundo seria maravilhoso se as pessoas tivessem como prioridade Deus e o próximo, cada um se preocupando com o outro. Esse mundo seria completamente diferente, seria completamente distinto, não é? E não é assim. Na prática, as pessoas têm como prioridade elas mesmas. Não quer dizer que a gente não deva dar importância a nós mesmos. O próprio mandamento de amar o próximo diz assim: ama o próximo como você ama a si mesmo. Então, está implícito no amor ao próximo o amor da pessoa a ela mesma. Isso não é errado. O errado está que isso passe na frente de tudo. Então, a gente tende a não reconhecer Deus pelo que ele faz. Como a graça dele está presente nas nossas vidas continuamente, você deita de noite e sabe que você vai acordar de manhã e o sol vai estar brilhando, o dia vai ter nascido e as leis da natureza vão estar funcionando, o mundo vai estar dentro de uma certa normalidade, a gente dá tudo isso como garantido. A gente não dá a menor bola. A gente acha que isso é um direito que a gente tem. A gente não enxerga isso como deveria enxergar, que isso é a graça de Deus em ação. Porque não há nenhuma obrigação por parte dele de que ele mantenha o universo funcionando como ele faz. Não é obrigação. Ele pode desistir de fazer isso a hora que ele quiser. E se ele desistir de sustentar o universo, a Bíblia fala que ele sustenta o universo. Se ele desistir de sustentar o universo, tudo desaparece, né? Como nuvem de fumaça. E ele continua a manter o universo, apesar da incompreensão, da ingratidão do ser humano. Tem gente que até que acha que ele não existe, que trabalha contra Deus, que tem raiva de Deus, que se revolta contra Deus, que ofende Deus. E Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que ele, apesar disso, continua a derramar sua graça. Por isso que eu falei, a graça de Deus todo o tempo. A graça de Deus está presente todo o tempo. Ela está atuando nas nossas vidas todo o tempo. Desde que nós levantamos até que nós deitamos. Desde o primeiro versículo da Bíblia até o último versículo da Bíblia. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos receber. E ele nos dá porque ele nos ama, e porque ele é generoso, e porque ele quer exercer sua graça. E Jesus Cristo é a maior prova disso. Ele não precisava ter dado o filho dele para morrer por nós. Ele podia ter
nos julgar pelo que nós fazemos. E aí, como disse o apóstolo Paulo, ninguém seria salvo. Não tem um justo sequer. Se nós vamos ser julgados pelo que fazemos, ninguém escaparia. Mas ele colocou a graça dele em funcionamento e nos deu o filho dele, que é uma coisa admirável. Agora, realmente, nós, seres humanos, não valorizamos isso. Poucas são as pessoas que reconhecem, que entendem isso e valorizam isso como deveriam. Porque se nós valorizássemos isso, nós, por gratidão, nos dedicaremos a fazer a obra de Deus. Por gratidão, nós nos dedicaremos a estar com Ele, a procurá-lo, etc. Não como retribuição, mas por gratidão. E esse entendimento da graça de Deus nos faria amá-lo, nos faria buscá-lo, nos faria queremos estar junto dele. E não é isso que a gente vê. As igrejas estariam superlotadas, a obra de Deus teria trabalhadores em excesso, e o que nós vemos é exatamente o contrário, né? Não é o que a gente encontra. Vinícius, mas você sabe que é uma coisa interessante também, que é assim, duas coisas, né? Amar ao né? Prioridade, amar a Deus, óbvio, né? E amar ao outro. Agora, a gente vive numa sociedade onde tudo é feito na direção de você amar a si mesmo acima de todas as coisas, né? Então, assim, quando Deus diz amar ao próximo como você ama a você mesmo, ele não está dizendo que é para você só amar a você mesmo. Ele está dizendo que era para você ter a você mesmo como parâmetro. Só que numa sociedade, num mundo como a gente vive hoje, onde eu sou o centro da minha prioridade, né? Esse amar a si mesmo virou uma coisa assim maluca, porque a pessoa ama a si mesmo acima de todas as coisas, né? Pegou, Deus está lá, é uma prioridade secundária, quando não é um entre muitos deuses, porque a gente sabe que as pessoas, isso é uma outra coisa que a gente está sempre alertando aqui, né? Há sempre uma mistura, não, veja bem, esse também leva, isso aqui não compromete a minha religião, minha relação com Deus, compromete sim. E esse amar a si mesmo era no sentido de você ter você como um padrão. Tanto que quando a gente fala desse amar a si mesmo, a gente sempre diz para as pessoas: se você não tem este sentimento consigo mesmo, você precisa desenvolver, porque ele é uma medida de amor ao próximo, né? Agora, num mundo onde eu primeiro, eu acima de tudo, eu sempre, eu e eu, só eu, mais eu, é bem difícil conciliar, né? A gente vê a dificuldade que as pessoas têm de conciliar. E tem uma segunda coisa muito interessante, eu vou fazer aqui uma analogia com a vida comum, né? Não é aqui, nós estamos falando de uma relação com um ser fantástico que é Deus, mas é muito interessante. Quando eu trabalhava com eventos, Vinícius, muitas vezes nós tínhamos eventos para convidados, que eram eventos patrocinados e tal. E a gente aprendeu a duras penas que você não pode dar nada de graça para as pessoas, às vezes, porque elas não valorizam. E graça, a palavra mesmo já diz, e daí deriva o dar de graça, né? No sentido da nossa sociedade, da nossa vida no dia a dia, as pessoas não valorizam, porque aquilo vem, né? É tão fácil. Você ora, você pede a Deus, ele te protege, ele te guarda, ele traz livramento na sua vida, da sua família, e você vai tornando isso assim, ah, quase um tipo assim, isso é parte da minha vida e não vai mudar. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, a gente tem que lutar muito contra esses padrões culturais que a gente vive para poder usufruir dessa graça maravilhosa e usufruir com paixão, usufruir com alegria, usufruir estando ali mesmo e vivenciando isso de verdade. Isso que você falou de que as pessoas não valorizam aquilo que recebe de graça, me lembra quando nós estávamos na igreja anterior que nós frequentávamos, lá em Campo Belo, aqui em São Paulo, que nós tínhamos aquelas aulas para as crianças de uma comunidade próximo da igreja, de
apoio escolar, de reforço escolar, Reforço etc., escolar. que eram gratuitos. E era uma luta a fazer com que os adolescentes frequentassem a aula que era gratuita, que era para melhorar o desempenho escolar deles mesmos. Eles recebiam aquilo de graça e não valorizavam aquilo, não iam. Você lembra disso muito bem. Sim. Então, essa questão de não valorizar aquilo que se recebe de graça, mesmo quando aquilo que vem de graça é uma coisa que realmente tem significado, é uma característica do ser humano, né? A gente não para pensar o que significou o sacrifício de Jesus, o que foi aquele sofrimento e o fato de que ele não pensou nele em primeiro lugar, porque se ele tivesse pensado nele em primeiro lugar, ele não teria se sacrificado, ele teria tido uma vida confortável, né? Ele tinha poder para isso, e ele abriu mão de tudo. A Bíblia fala que ele se esvaziou de todos o poder, a majestade, etc., para nos dar um prêmio, para nos dar um presente que foi a vida dele como acesso a Deus, como forma de acesso a Deus. E as pessoas, não é comum terem realmente um reconhecimento disso. Então, graça é uma coisa interessante, Alicia, porque é o que move todo o plano de salvação de Deus, é a graça. O que move a criação, o que move a manutenção do mundo é a graça. Quer dizer, a graça é fundamental. A graça está por trás de tudo e é das coisas mais mal compreendidas do cristianismo. As pessoas não têm noção de que elas vivem pela graça, de que elas dependem da graça e de que sem a graça elas nada são. Porque o Espírito Santo está aqui todo o tempo conosco, ele está aqui pela graça. Deus não tinha obrigação de enviar o Espírito Santo para nós. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, a gente não consegue nem explicar como são os gemidos que o Espírito Santo faz em nossa, vamos dizer, em nosso favor junto a Deus quando nós pecamos, quando nós cometemos os erros que cometemos. E nós, as pessoas vivem como se nada disso existisse, como se Sim. nada disso fosse importante. Alice, as suas palavras finais. Yeah. É assim, é um aprendizado. O aprendizado é: você não é a coisa mais importante no mundo, e você precisa entender isso, não porque você tenha que ter outras prioridades de humanos, mas porque você tem que ter prioridade de ter Deus acima de todas as coisas. E o amor ao próximo deve ser a sua prioridade, porque é mandamento. Os dois principais mandamentos da Bíblia, né? Então, gente, vamos abrir um pouco mão desse negócio de ser o centro do mundo, porque isso nos deixa isolados de Deus e, vou ser sincera, dos outros humanos também, porque a gente vai se tornando meio hermético demais em relação aos outros e a gente não tem empatia quando a gente fica muito focado. E, gente, aproveitem, porque essa graça é maravilhosa. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, porque não é um tema às vezes fácil para as pessoas, Vinícius? Manda sua dúvida para a gente, né, Vinícius? A gente está aqui para te ajudar nessa caminhada cristã. Isso. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos recomende Like, para like. seus amigos, para seus familiares, porque tudo que queremos aqui é divulgar a palavra de Deus, é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nos move e é a gratidão a Deus, a gratidão à graça de Deus que nos move aqui em cada momento. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.